Bem-vindos a mais um Diversidades, no patrocínio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. Hoje trouxemos aqui conosco a Rosane Cardoso. Muito obrigada por teres aceito o convite para vir aqui na RDK e te apresentar para os nossos seguidores, né? A Rosane foi a vereadora eleita aqui em Arroio do Meio, em Lajeado, com 1.055 votos e foi eleita pelo PT. Mas nós trouxemos a Rosane aqui para que ela se apresente para nós e nos fale, nos diga quem é a Rosane Cardoso. Olá a todos, todas, é muito bom estar aqui, conversando um pouco sobre essa trajetória ou essa nova, esse novo desafio que aparece então na minha vida, ou que eu busquei, né? Mais do que aparecer. Então eu sou Rosane, sou professora já há bastante tempo. E sou professora universitária, enfim, da área da letras, das licenciaturas. E já faz um bom tempo que venho discutindo algumas questões, né, trabalhando com alguns desafios que aparecem e tal. E, de repente, pensei, né, junto, claro, com outras pessoas, que talvez a Câmara de Vereadores pudesse ser um espaço para que essas discussões, essas lutas passassem para ação, né? Passassem para a gente poder para um outro estágio, para uma outra fase. Sim, né? sim. Uhum. Mas a Rosane é professora da área de letras, dá aula onde, é aposentada, o que faz? Tudo isso. Então, eu sou professora na Unisc, sou professora na UX e sou professora na FURG. A UX é em Caxias do Sul, FURG é Rio Grande e Unisc, a nossa Santa Cruz. Sim, Santa Cruz, né? Também fui professora por 26 anos na Univates, né? E saí da Univates porque, bom, me aposentei, vou descansar um pouco, vou trabalhar menos e tal. E só que daí eu comecei a trabalhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e quando eu vi, estava envolvida. Na verdade, eu estou mais nos programas de pós-graduação, né? Então, por isso é possível estar nesses três espaços ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas é isso, assim, então professora há muito tempo, sempre trabalhando com licenciatura, sempre envolvidas com escola, né? Pensando a escola, pensando em educação e fazendo pesquisa nessa área, né? Então é isso. Isso. Rosane, assim, ser vereadora, né? Ela te traz uma série de desafios e para ti principalmente um desafio totalmente inovador, porque tu chegas nova, né, nessa área. Política sempre se faz, né? Sempre. Mas ali na Câmara de Vereadores, né, como representante do povo, é a tua estreia. E que linhas tu pretende seguir? Tu tens um plano já traçado de trabalho? Como vai ser o teu trabalho na Câmara de Vereadores? Bom, como eu disse antes, é um grande desafio, é um trabalho completamente novo, né? Então eu estou, assim, como se diz, de sangue doce, né? Assim, tentando. Bom, claro, vou ter que conhecer como funciona e tal, tem uma série de diretrizes, seguramente, mas eu espero ter voz para poder levar alguns projetos que são extremamente caros para mim, né? A questão da educação, a questão da diversidade, a questão da inclusão, né? Eu acho que é muito importante que numa Câmara de Vereadores a gente se mantenha firme naquilo que é o papel da vereança, né? Quer dizer, eu entro com esse espírito, eu vou por essa concepção que uma Câmara de Vereadores é um espaço de representação da população, né? Exatamente como tu disseste. Então, eu tenho grandes expectativas, né? Eu espero, sinceramente, que seja um lugar de diálogo, que seja um espaço
político de verdade, não político, só político partidário, né? Que a gente não entre nessas... sempre se sabe que não é assim tão simples, né? Mas eu me permito sonhar, eu me permito pensar que sim, que vai ser um lugar em que eu possa expor as minhas ideias, né, que eu estou delineando, estou pensando, já estou me organizando, pensando em projetos, né, eu espero ter respaldo, né, nesse espaço. Sim. E para ti, né, como eu falei antes na introdução da pergunta, a política ela é inerente, né, ao viver da sociedade, né? Mas para ti, o que é fazer política, ser uma política? Como tu vês esta ação? Para mim é ser voz. Eu tenho dito isso o tempo todo, né? E eu acho que repetir às vezes é importante até por uma questão de coerência, né? Essa questão da representação e da representatividade também. Eu vejo o fato de eu ser uma mulher negra como algo muito importante. Então, só por essa questão eu já estou levando uma luta política também para esse espaço, né? Nós temos muito que discutir sobre negritude, sobre preconceito, sobre inclusão em Lajeado, não só em relação à negritude, a questão de racismo, ou questões étnico-raciais, mas vários aportes, né, que se referem à inclusão, né? Então, a política para mim significa poder partir da ideia para uma ação, né? Com projetos bem fundamentados, com atendimento ao que é essencial para a população, claro que dentro do âmbito da vereança, né? A gente precisa ser coerente com o que é ser vereador, né? Que é distinto de... Tem coisas que cabem ao executivo, obviamente, né? Mas o nosso papel é de levar essas demandas, né? Sim. A próxima pergunta, ela vem exatamente nessa questão ali que tu tocaste no início da resposta. O município de Lajeado tem 133 anos, né? E o que tu reflete, como tu reflete sobre este fato de após 33 anos tu seres a primeira mulher negra que chega lá? Isso deve representar alguma coisa? Eu acho que é um fato que suscita muita reflexão. Sim, e uma das reflexões, né, eu acho, claro, é muito legal, que bom, né, cheguei e tal, né, mas vejam bem, são 133 anos, né, e 2024, e a primeira mulher negra. Exatamente. A gente tem que pensar nisso, né? Isso. Uma cidade como Lajeado, que é uma cidade assim, uma cidade que tem um potencial imenso, né? Uma cidade inteligente, uma cidade super perto da capital, né? Que tem enfim, uma vida muito plena aqui em Lajeado, né? A gente tem muitas possibilidades aqui, então eu já chego tarde. De certa maneira, não como Rosane, mas como uma mulher negra, né? Eu já chego tarde, né? Isso já deveria ter acontecido. Mas enfim, está acontecendo agora. Espero que eu seja a primeira de muitas, né? E não só como mulher negra, mas como mulher, né? Nós precisamos de mais mulheres na política. Aqui em Lajeado, Três. A Ana da Pama, a Paula Thomas e agora eu entro. Nós tínhamos então duas. Mas eu insisto na pergunta, Rosane. O que tu acha que isso reflete? Por que só agora, em 2024, uma cidade tão politizada? Por que só agora? O que isso indica? Indica aquilo que às vezes a gente teima em não perceber, né? Que é essa questão do racismo estrutural, onde aparece esse racismo estrutural, onde estão essas questões, né?
é parar para a gente observar o que nós vemos na nossa cidade mesmo, quando nós andamos pelas ruas, quando nós vamos à universidade, quantas pessoas negras nós vemos? Né? E não é porque não há pessoas negras em Lajeado, mas onde estão essas pessoas? Né? Qual é o espaço que é, e eu vou dizer bem diretamente, qual é o espaço que é permitido a algumas pessoas, certo? Então vejam bem, essa visibilidade ela precisa se concretizar, certo? Então a questão da educação para mim é sempre muito importante, né? No sentido agora de ter mais acesso à educação, a questão das cotas, a questão de pessoas negras estarem em todos os lugares. Nós não vemos, ou vemos muito poucos atendentes negros em lojas, por exemplo. Né? Circula pelo centro, quantos nós vamos encontrar? Né? O que está havendo? Isso é por acaso? As pessoas negras não têm condições de trabalhar nesses espaços? Seguramente tem, né? O que está acontecendo? Então, eu acho que essa minha chegada, digamos assim, em 2024, à Câmara de Vereadores, e essa surpresa, né, não só tua, mas várias pessoas, né, eu já respondi a várias perguntas nesse sentido, já houve várias notícias nesse sentido. A primeira vereadora negra de Lajeado e tal, né? Por que será? A grande pergunta é essa. Por que será? O que está havendo? Né? Quem é essa mulher negra também? Né? Porque tem essa questão, né? Eu sou professora, né? Eu vivo num determinado ambiente, certo? Então, são todos elementos que fazem que a gente pense como essa questão racial se estrutura, né? Como ela se constrói e o quanto nós, brancos e negros, temos de lutar para que amanhã ou depois nós tenhamos mais pessoas negras em todos os espaços da cidade. Né? A gente também contribui com impostos, a gente também trabalha, a gente também está na luta, também estuda, também é inteligente. Não? Sim. Todas essas coisas. Então, na verdade, é um estigma, né? Que está ali muito engessado na sociedade, né? E que tem que ser... Sim, e às vezes a gente também não se sente... não se vê com possibilidade de estar lá, de enfrentar determinadas barreiras, né? Porque enfrentar o racismo obviamente não é uma coisa simples, né? Não é fácil, né? Chegar nos lugares, né? Eu costumo comentar que é muito frequente, muito e desagradavelmente frequente o fato de estar num espaço, num auditório, sei lá, tem 1000 pessoas e eu sou a única pessoa negra. Então, isso acontece muito. Isso é frequente? Isso é muito frequente. Isso é muito frequente. Mas muito mesmo. Então, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que não... Vamos olhar o número de pessoas negras que existem em Lajeado. Não faz sentido que em um auditório, sei lá, de 500 pessoas só tenha uma pessoa negra. Por quê? E eu voltando um pouquinho ao que eu estava dizendo, muitas vezes a gente não se sente à vontade para estar em determinados espaços. A gente não se sente convidada para estar em determinados espaços, porque te olham torto, porque ficam achando que tem alguma coisa errada, porque acham que tu é alguém subalternizado que está ali para levar o pires ou varrer a sala, né? Então são coisas que muitas vezes impedem que a gente se mostre. Isso. Continuamos em seguida, sempre com o apoio da Fruteira do Centro.